Olá, boa noite, tudo bem? Como é que foi o seu dia? Pronto para mais uma história de fé e esperança que apresentamos aqui no Identidade? Lembrando que desde o início de julho estamos com novos dias e horários de exibição, hein? Sempre às terças e quintas, às 10h30 da noite. E você é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Aproveita que estamos aí no comecinho do programa para compartilhar o link para que outras pessoas possam conhecer a história de hoje. youtube.com/Novo Tempo. Nossa programação é exibida simultaneamente por lá 24 horas por dia. Então, tendo internet, você consegue acompanhar o canal da Esperança sempre, viu? E todos os episódios ficam armazenados na nossa plataforma digital, que é o ntplay.com/identidade. No programa de hoje, vamos conhecer a história da Laisa. Ela, que é do interior de São Paulo, era esposa de pastor de uma outra denominação cristã e, zapeando ali na internet, na verdade, encontrou alguns vídeos da TV Novo Tempo e passou a estudar mais a Bíblia. Não só mais acreditar naquilo que o pastor falava, e foi descobrindo verdades até então desconhecidas. Isso mudou a vida dela para sempre. Quer saber o que de fato aconteceu com ela? Fique ligado que eu volto em 30 segundos e ela mesma vai trazer detalhes dessa história de fé. Até lá! Laisa Moniza de Carvalho Leal sempre foi cristã. Tinha convicção de que o melhor caminho a seguir era a Cristo e sempre foi assim. Frequentava uma igreja evangélica e era muito ativa, envolvida nos ministérios da igreja. Foi lá em que conheceu o seu esposo Jairo, que era auxiliar de pastor, e como família se dedicaram muito na obra de. Mas a sua sede pela verdade não era saciada apenas quando ouvia o pastor na igreja. E começou a querer mais. Foi então que, pesquisando a respeito de temas bíblicos, deparou com os vídeos do Dr. Rodrigo Silva, teólogo e arqueólogo, apresentador do programa Evidências, aqui em TV Novo Tempo. Passou a consumir esses constantemente e do Evidências conheceu o Bíblia Fácil, o Na Mira da Verdade e tantos outros programas aqui do canal da Esperança. Costumava pedir os estudos bíblicos oferecidos aqui pela Novo Tempo e foi estudando, até que viu que não tinha mais como continuar na igreja onde sempre esteve, sendo que o que aprendeu era tão diferente do que vivia. E resolveu sair, mas não foi fácil, viu? E é a Laisa que vai nos contar esses desafios e essas decisões. Boa noite, Laisa, seja bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, obrigada. Foram muitos anos envolvida em uma outra igreja, inclusive toda a sua vida social ali estava pautado naquela igreja, naqueles amigos, naquela vida que você tinha. Como é que foi essa decisão de realmente sair daquele ministério e ir para outra igreja? Olha, foi muito difícil porque nós ficamos pelo menos uns 15 anos lá. E como você mesma disse, a gente era muito ativo, né? Minha esposa era auxiliar de pastor, já cuidou de algumas igrejas. Então a gente estava sempre envolvido, né? Com as pessoas e tudo mais. Mas eu sempre tinha aquele questionamento, sempre tinha uma dúvida, eu queria aprender mais. E quando eu me deparei com o vídeo do Evidências, eu não consegui mais parar de assistir. E aí a Novo Tempo fez parte da minha vida. Porque tudo que eu e meu esposo nós conversávamos de dúvidas, a gente ligava na TV Novo Tempo, algum pastor estava explicando. E aí aquilo foi realmente saciando, a gente estava precisando. E aí a gente até pensou, bom, dá pra gente ficar aqui com esse conhecimento, mas eu sinto que não dá. Vai chegar uma hora que você vai começar a ter doutrinas ali e você tem que tomar uma decisão. Então a gente chegou a conversar e falou, agora a gente precisa decidir o que a gente vai fazer da nossa vida, porque não dá pra ficar assim, né? E realmente não foi uma decisão fácil, porque a nossa vida toda fazia parte da igreja, né? Nossos padrinhos de casamento eram os pastores, nossa vida social era a igreja. Então você tem que romper com tudo aquilo, né? E você estava numa cidade que não era sua, né? Eu não era de Pindamonhangaba, era de Taubaté, de Lorena. Então você vai para Pinda para ficar ali na igreja, de repente rompe com o único laço que você tem. Então a gente ficou completamente sozinho, né? Não tinha família ali, não tinha ninguém, mas quando você tem a certeza que o Espírito Santo colocou no meu coração, não tem como você voltar atrás. Mesmo que você sofra consequências, a gente decidiu e foi a melhor decisão da nossa vida até hoje, não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, Laisa, no início, seu marido não foi assim tanto quanto você, tanto que você usava de uma estratégia ali, né? Assistia aos vídeos e colocava num volume alto para que ele pudesse ouvir e, quem sabe, se interessar. Era exatamente isso, porque eu já estava
com tanta sede de conhecimento que quando eu assisti o primeiro vídeo, realmente eu não consegui mais parar de assistir. E quando eu dividi isso com ele, ele falava assim, não, tudo bem, eu entendo, realmente é um conhecimento ótimo, mas o que a gente vai fazer? A gente está numa igreja diferente, a gente não vai poder usar lá. Eu falei para ele, bom, mas eu não vou conseguir parar de assistir. Aí quando ele estava descansando, ou na cama, no sofá, eu pegava o notebook, ligava lá no Lições da Bíblia, que eu já estava, a Bíblia Fácil, eu já estava estudando bastante. E aí eu falava para ele, olha, eu vou ligar aqui, mas fica aí tranquilo, tá? Só para eu estudar. E aí eu aumentava no volume máximo para ele ouvir, porque eu sabia que também era o desejo dele de ter conhecimento. E a partir do momento que ele começasse a ouvir, ia mudando dentro dele. Até que ele mesmo começou a procurar os vídeos por conta própria, porque realmente era tudo que a gente desejava aprender e que a gente não tinha. Uhum. Agora, o seu esposo era auxiliar de pastor, né? Vocês eram uma família obreira que recebia um salário da igreja. E saindo da igreja, perdiam também um certo emprego, né? Um sustento. Sim. Como é que foi essa questão? Foi muito difícil e até hoje, se eu falar para você que hoje está tudo normal, não está. Porque a gente tinha, né, uma vida estável, né? Você tinha todo mês, você já sabia como é que você ia viver. E de repente você perde tudo isso, porque como que você volta para o mercado de trabalho depois de tanto tempo, né, na obra, né? Você já perdeu ali muitos anos. E aí você vai justamente para uma igreja que você tem um diferencial, né? Que você não trabalha aos sábados. E aí como é que você vai fazer? Então você ainda vem com esse adendo ainda. E foi difícil, foi muito difícil. As pessoas não compreendiam, pessoas não compreendem até hoje. A gente já passou por situações muito difíceis, né? Hoje a gente trabalha na ASA, mas a ASA já nos ajudou muitas vezes, eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque eu acho que a vida da gente é feita de altos e baixos, mas a gente passou muita dificuldade, hoje ainda não é uma situação fácil, as pessoas falam assim pra gente, mas vocês têm um filho, vocês não pensam no filho de vocês? Eu falei, penso, mas muito mais Jesus pensa no meu filho, e se ele deu o sábado para guardar, ele vai guardar nossa vida também. Então, a gente vive cada dia, literalmente, como diz a Bíblia, viver cada dia o seu mal, o seu bem, o que tem, o que você não tem. A gente nem pensa no amanhã e a gente vive aquilo ali crendo que Deus vai nos ajudar. Mas foi realmente uma situação que deu uma reviravolta uns 180 graus na nossa vida. Você estava acostumado com uma vida e de repente você vê aquilo tudo modificar. E as pessoas não entendendo por que você fez aquilo, Sim. Te julgando, né? E falando para nós, mas é fácil resolver essa situação, volta, né? Por que vocês estão fazendo isso? A gente falou, não, a gente tem a convicção. A diferença é justamente isso, eu não fui convencida, eu fui convertida. Eu tive uma convicção muito forte no meu coração. Então, passasse o que eu tivesse que passar, não importa, eu sabia que eu tinha feito a decisão certa. Então, essas dificuldades, elas podem parecer grandes, mas a gente vence ela cada dia. Deus não deixa faltar nada. Se eu falar para você como é que você fecha as contas do mês, eu não sei, é um milagre. Matematicamente não bate, né? Eu tenho um filho de 3 anos, a gente mora de aluguel, não bate. Mas Deus tem guardado a gente já fazem 5 anos e a gente está aqui. Então, a gente tem a certeza que essa decisão foi a melhor, independente das dificuldades que apareceram no caminho. Entendi. Eu vou só contextualizar para o nosso telespectador aqui. A Laísa comentou da ASA, que é a Ação Solidária Adventista, é um departamento da igreja que faz essa questão da solidariedade mesmo, de quem sabe ajudar uma família que está precisando com uma cesta básica por mês ou com roupas, enfim. São ajudas de várias frentes ali. E ela comentou também sobre o sábado, porque de acordo com a Bíblia, o dia sagrado ali de guarda deveria ser o sábado, e muitas igrejas não seguem essa questão. Por isso essa diferença das igrejas entenderem, né? Por que a igreja adventista guarda o sábado, inclusive muitas acham que é uma seita, acabam tendo um certo preconceito, né, Laís? Isso é muito difícil de explicar para as pessoas, né? Não, é muito difícil. A primeira coisa que eles falam é a respeito disso. E a gente recebia muitas críticas, porque assim, né, depois de alguns anos que a gente se tornou adventista, eu tive meu filho e aí as pessoas falam, olha, mas tem oportunidade e tal. Não, mas a gente não trabalha ao sábado. Mas você não pensa no seu filho? E a gente recebe muitas críticas desse jeito e parece que a gente não é alienado, não entende dessas necessidades. Eu falei, a gente entende, mas Deus, ele é tão extraordinário que eu até estava comentando hoje, quando estava vindo para cá. Quando eu engravidei do meu filho, eu ganhei todo o quarto do meu filho. Eu não comprei nada para ele, né? Até hoje, se você falasse para mim, que roupa pro filho? Eu falei, não comprei nada, porque as pessoas dão para ele. Parece que quando elas sabem que agora está precisando mudar porque ele cresceu, chega lá e Deus abençoa. Então,
Da onde a gente não tem uma certa condição, Deus traz de uma outra maneira. Por isso que eu digo que eu sei que eu tomei a decisão certa, porque Deus não deixou faltar nada, né? Mas é difícil, as pessoas julgam, né? A gente foi ganhando aos poucos a confiança de algumas pessoas novamente, mas ainda assim muitas, né, são relutantes quanto a isso, a decisão que a gente tomou, né? Muitas pessoas ainda acham que a gente não tomou a decisão certa, mas o que a gente faz? A gente vive o Evangelho, a gente vive aquilo que a gente acredita. E isso eu sei que é o maior testemunho para a vida das pessoas. É verdade. Tem uma outra pessoa que tem uma história muito parecida com você, que hoje trabalha aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. É o nosso amigo Cláudio Sabino, que trabalha inclusive lá na Escola Bíblica, né, departamento que produz esses materiais que a gente oferece aqui, no aconselhamento também. E ele gravou um vídeo com uma mensagem para você e para sua família. Vamos assistir juntas? Olá, meus amados irmãos, meus amigos, tudo bem? Soube que nós prazer e alegria de recebê-los aqui na Novo Tempo, no programa em Cidade Geral. A Gabi que é muito querida e muito amada por todos nós aqui. Soube da sua história, meu irmão, minha irmã. Eu sei que essa transição não é fácil, sei que nós passamos por momentos difíceis, muitas críticas, os amigos desaparecem, eu sei muito bem como é, porque eu já passei por esse processo também. 6 anos atrás, eu também me reconduzi a Jesus Cristo. Eu conheci essa verdade potencializada, que é a mensagem do advento de Jesus Cristo. Eu também fui um pastor pentecostal, na linha das Assembleias de Deus, e o Senhor me encontrou no meio daquela multidão. Não foi uma transição fácil, foi uma situação bem, posso dizer que difícil mesmo. Nesse momento nós encontramos alguns amigos que nem não eram tão amigos assim, mas também encontramos pessoas maravilhosas. Eu encontrei a verdade, eu e minha família, e hoje nós estamos felizes e sabemos que nós tomamos a decisão correta. Escute bem, meu irmão, minha irmã, Deus está com vocês também. Tenha certeza que essa decisão, esse passo que vocês deram, passo de fé, Deus está acompanhando vocês em cada passo, está lhes abençoando. E tenha certeza que grandes coisas da parte de Deus ainda estão para acontecer. Nós estaremos aqui para abraçá-los, para dizer a vocês que nós somos também a sua família, a família de cada um de vocês. Espero vocês aqui, que tenho certeza, grande será o testemunho, a história de vocês, muitas pessoas vão ouvir e o nome de Deus será glorificado. Um grande abraço e fique com Deus. Tá, então, o recado do nosso amigo Cláudio, que tem uma história muito parecida com a sua e do seu esposo, né? E ele deixou essa mensagem para vocês. Agora, Laís, eu sei que antes mesmo de ir numa igreja adventista, vocês já começaram a guardar o sábado, assistindo a Novo Tempo, acompanhando, inclusive, o programa Feliz Sábado? Exatamente. Conta pra gente. Foi a primeira vez que a gente guardou o sábado. A gente estava fazendo já os estudos, né? E aí eu estava assistindo lições da Bíblia e Bíblia Fácil, e aí o pastor Arilton explicou sobre o sábado, né? Ele estava falando o estudo, o ensino de Jesus, e falou sobre o sábado. E para mim bastou um estudo, não precisou nem de mais nada, porque meu coração estava tão preparado que quando ele falou sobre o sábado, naquele momento o Espírito Santo tocou no meu coração e eu decidi. Aí eu cheguei pro meu esposo e falei para ele, olha, eu não posso te obrigar, você vai fazer a sua escolha, mas hoje eu vou guardar o sábado. Ele falou, não, eu vou guardar junto. E aquela semana era uma semana diferente, porque a gente ficou ansioso para a chegada do sábado, parecia que realmente era uma pessoa distante que estava vindo de viagem que a gente ia encontrar. Essa era a sensação. Né? Na sexta-feira pela manhã eu já arrumei tudo que eu tinha para arrumar, porque a partir depois do almoço eu já não queria me preocupar com mais nada, só pensar no sábado. Né? E aí eu lembro que eu sentava no sofá e ficava olhando para a porta, parecia que realmente alguém ia entrar por ali, sabe? Essa foi a sensação. Como a gente não sabia como guardar, o que a gente podia fazer, o que devia fazer no sábado, a gente ligou na Novo Tempo, assistiu o Feliz Sábado, a programação, né? E aí no outro dia acordamos cedo para assistir o culto também pela Novo Tempo, assistimos a programação, líamos a Bíblia, louvávamos. E aí quando finalizou o pôr do sol do sábado, a gente olhou um para o outro e falou assim, meu Deus, realmente esse não é um dia comum, porque pareceu que ele durou muito mais do que 24 horas e a paz e a tranquilidade que a gente sentiu, a gente não conseguia explicar. Porque uma paz é aquela que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Por quê? Lá fora não estava nada em paz. A gente tinha tomado uma decisão que estava tudo virando de cabeça para baixo, não estava fácil, mas dentro de nós existia a paz, a tranquilidade, porque realmente a gente recebeu um visitante, né? E foi Jesus Cristo que estava ali conosco. Então foi a primeira vez que a gente guardou o sábado. E eu não me esqueço desse dia porque eu quero que essa sensação todo sábado seja a mesma, né? Eu não quero que esse se perca.
E quando hoje eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas sobre o sábado, eu sempre falo para elas, eu posso pegar inúmeros versículos bíblicos para comprovar a santidade do sábado, mas você só vai compreender se você viver o sábado, se você experimentar o sábado. É como o amor de Deus, que você só consegue compreender um pouquinho quando você sente esse amor. E o sábado é da mesma maneira. A partir do dia que eu decido, né, com toda sinceridade, guardar esse dia, separar esse dia, viver ele, experimentar, eu vou conseguir compreender que realmente ele é um dia totalmente diferente dos outros. Que legal, Laisa, muito lindo o seu testemunho. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha aqui para um breve intervalo, mas na volta a gente continua esse bate-papo para saber mais sobre esse passo de fé que a Laisa e a sua família deram. A gente volta já. Identidade de volta nesta noite, conhecendo a história da Laisa e do seu esposo Jairo. Ele não está aqui presencialmente, mas ela está aqui contando como é que foi esse testemunho do fato de conhecerem uma verdade diferente daqueles que conheciam através do estudo da palavra de Deus e acabaram então mudando de igreja. E eu quero saber se você procura também a verdade. Você conhece a verdade? Estuda a palavra de Deus? Leia a Bíblia todos os dias? Eu quero te fazer um convite aqui para estudar conosco através desse guia de estudo chamado A Procura da Verdade, produzido aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação. Se você quer ter esse material, é só pedir gratuitamente pelo telefone que aparece aí na sua tela. O DDD é 12, número 98244-4449. Tem também o nosso telefone fixo, que daí você liga em horário comercial, que é o 2127-3121. Mas não deixe, gente, de pedir esse material que é gratuito, viu? A Laisa fez, inclusive, vários deles produzidos aqui na Novo Tempo, né, Laisa? E eu quero saber, você começou a estudar a Bíblia, quando ainda era de uma outra igreja, mas depois não parou mais. Exatamente. Continuou estudando. Sim. Eu e minha esposa, a gente sempre gostou muito de estudar a Bíblia, a gente lia. Mas uma coisa que eu aprendi na igreja adventista, e foi através do Rodrigo Silva, ele fala assim, a Bíblia ela não é feita para ser lida, é feita para ser estudada. E realmente, se você lê simplesmente, passa o olho ali, você perde, né, a profundidade do ensino bíblico, então você precisa estudar. E o que a gente fazia antigamente era ler, a gente não tinha uma compreensão, né? E através da Novo Tempo eu comecei a estudar a Bíblia, compreender realmente as verdades que ela tinha. E aí eu percebi quanta coisa eu não sabia, quanta coisa tinha ali que eu precisava cavar para poder conseguir encontrar, né? E o primeiro programa que eu assisti do Evidências foi muito extraordinário e marcante para mim, e a gente vê como que Deus trabalha, né? Eu sempre gostei muita coisa de história, então eu gostava de saber da história do povo de Israel, e eu queria aprender mais. E aí foi nesse vídeo que eu digitei lá no YouTube, né, a história completa dos Hebreus, que ele me ofereceu o primeiro vídeo que aparece lá, é do Evidências, um vídeo antigo. E aí quando eu assisti aquele vídeo, eu falei, nossa, quanto conhecimento, quanta coisa que eu li e de repente passou despercebido. E aí nunca mais parei de estudar, e a gente cada vez foi se aprofundando mais, e a gente cada vez que estuda, a gente percebe que a gente não sabe nada ainda, né? Que a gente precisa continuar estudando. Sim, o conhecimento nunca acaba, né? Ainda mais o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, a gente sempre precisa estar estudando constantemente. Agora, você estudou por um bom tempo com a Novo Tempo, para depois ir a um templo da Igreja Adventista, né? Exatamente, a gente estudou mais ou menos um ano ali, né? Entre o YouTube e a TV Novo Tempo, até a gente tomar a decisão mesmo, né? E aí, quando a gente decidiu que, olha, não dá mais, a gente não consegue viver desse jeito, a gente tem que tomar essa decisão, tomar esse rumo, a gente começou a procurar a igreja. E aí a gente foi, né, no site lá, Encontra uma Igreja, e a gente achou uma igreja adventista, mas era longe da nossa casa. Aí a gente foi até lá para conhecer, para ver, né, era um dia de semana. Eu falei, bom, mas tem que ter uma mais perto, porque aqui é muito longe, eu não quero vir só aos sábados, eu quero ver tudo, quero estar aqui todos os dias que tem culto. E a gente falou, mas não é possível, tem que ter uma igreja mais perto, será que tem? E a gente procurou no site e não achava. Eu falei, não vou desistir, deixa eu procurar de novo, a gente não deve estar sabendo olhar aqui. E aí a gente achou um endereço. Aí meu esposo falou assim, olha, fica aqui, eu vou para ver se eu acho isso daí. Passou 15 minutos, ele estava de volta, né? Ele foi de bicicleta, eu lembro. E eu falei para ele, então você não achou, né? Porque você voltou tão rápido. Ele falou, não, eu achei e é pertinho de casa. Eu falei, como assim? E eu nunca soube. E aí, então, a gente foi no primeiro sábado, no próximo sábado que teve, a gente foi. Aí, aos domingos, às quartas-feiras, a gente não parou mais. Uhum. E olha, se você de casa ficou curioso em conhecer uma igreja adventista,
Sem compromisso, gente, faça essa visita, viu? Procura o site encontreumaigreja.com.br. Pelo CEP você consegue saber onde tem uma igreja perto aí da sua casa, viu? E eu queria saber, Laisa, mesmo ali dentro da igreja, hoje você participa, inclusive, ativamente de um dos departamentos que é a escola sabatina, né? Quando a gente se divide ali em classes, de acordo com a idade de cada um, para estudar, recapitular a lição que a gente chama, né? Que é o estudo diário da Bíblia. Como que você se sente hoje se envolvendo aí na Igreja Adventista? Olha, eu nunca imaginei que eu ia ter essa oportunidade novamente, né? A gente era ativo no antigo ministério, mas era mais o meu esposo, né? Eu estava ali mais acompanhando ele. E a gente não imaginava que a gente ia fazer mais nada, bastava se a gente sentasse e estudasse, para mim já estava ótimo. Mas a gente sabe que Deus não chama as pessoas para não fazerem nada, pelo contrário, né? Ele chama para que a gente continue ativo. E aí, então, um dia eu fui convidada, né? Fui escolhida, na verdade, pela comissão para ser diretora da Escola Sabatina. E para mim foi uma alegria extraordinária, porque eu sempre amei a Escola Sabatina, né? Tanto que quando eu comecei para a Igreja Adventista, estava lá algumas semanas, mas eu já estava falando na Escola Sabatina, dando a minha opinião, mas eu nunca imaginei que ia estar à frente. Então, é o segundo ano que eu estou como diretor da Escola Sabatina. É um privilégio muito grande. Eu sei que é um departamento muito importante da igreja, é o coração da igreja. É verdade. Inclusive, a gente tem algumas fotos de você, do seu esposo ativos aí na igreja, para a gente acompanhar juntos aqui no programa. Olha aí, o dia do batismo, né? Um dia muito especial, marcante na vida de cada um de nós. E a Laisa ali junto da equipe da igreja, fazendo parte desses ministérios que fazem a igreja funcionar ativamente, fazer com que as pessoas aprendam. Olha aí as crianças aprendendo também, né, Laisa? É o meu filho ali. Esse é estudo bíblico. Pois é, muito importante isso. Fazendo oração ali com ele no Com ele no colo. colo. Inclusive, a gente tem uma mensagem do pastor da igreja, que a gente conseguiu também contato, para dar um recado para você. Vamos acompanhar juntos. O meu abraço a todos vocês que nos assistem neste momento. Eu estou aqui para falar sobre Laisa e Jairo. Eu sou pastor adventista aqui na cidade de Pindamonhangaba e tenho a alegria de ter esse casal como membros da minha igreja. Eles conheceram a Igreja Adventista do Sétimo Dia através dos programas da Novo Tempo. E a partir daí, eles começaram a se aprofundar cada vez mais no estudo da Palavra de Deus. Hoje, nós temos eles como membros da nossa igreja e realizam um excelente trabalho na causa de Deus. A Laisa, ela é diretora da Escola Sabatina e o Jairo é diretor da Ação Solidária Adventista, que é uma assistência social da igreja. Jairo, Laisa, nós estamos muito felizes e agradecidos a Deus por tê-los conosco e fazendo parte da nossa igreja, inclusive pela maneira como vocês testemunham da fé. Vocês são exemplos de pessoas que tinham fome e sede da palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele conduziu vocês a toda a verdade, conforme está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 16, versos 13. E é bem verdade, queridos, quando Jesus falou que "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Isto aconteceu na vida de vocês, assim como também pode acontecer na vida de muitas outras pessoas que também se encontram em outros ministérios, mas que têm vontade de conhecer mais Jesus e imprimir um relacionamento mais duradouro com o nosso Salvador. Que Deus abençoe vocês e continue usando para a honra e glória do nome de Deus. Amém. Que lindo, então, o recado do pastor aí para vocês. Realmente é uma bênção ter vocês com a gente, viu, Laisa? Para a gente encerrar, eu queria só falar da sua sensação de hoje ter o Arthur, que já tem 3 aninhos ali, nascido nessa igreja, aprendendo sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia desde pequenininho. Como é que é para você? Nossa, é inexplicável as coisas que Deus faz, né? Eu falo sempre, aquilo que eu demorei 28 anos para conhecer, meu filho já nasce conhecendo essa verdade. Eu lembro ele nasceu numa quinta-feira, nós levamos ele, na verdade, ele nasceu numa terça-feira, quinta-feira nós fomos para casa, e eu lembro do primeiro sábado que eu passei com ele em casa, pequenininho, e eu olhava para ele e eu chorava, eu ficava emocionada, falei, meu filho já nasceu sabendo que existe um dia separado, um dia para a gente viver com o nosso Criador, e hoje é o primeiro dia que ele passa isso. Então, é inexplicável, né? Saber que você pode ensinar o seu filho desde pequenininho toda a verdade, né? Aquilo que você demorou para conhecer, ele já conhece desde pequeno. E é um privilégio. Então, às vezes eu olho
para minha história, as coisas que a gente passou, que não foram fáceis, mas eu não tiraria nenhuma delas. O privilégio é nosso de saber que um fruto da Novo Tempo está aqui entre nós hoje. Obrigada mais uma vez, uma ótima noite para você. Obrigada. E para você de casa, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.